Hoje, na nossa bancada jornalística, recebemos com muita alegria o ex-governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés. Carlos Moisés, seja muito bem-vindo à nossa bancada jornalística. Muito obrigado, Eduardo, a todos vocês que trabalham aqui para que a gente possa conversar com as pessoas. E eu estou muito feliz de voltar a Itapiranga, rever os amigos, a convite aí do Bastos e de toda a Câmara Municipal para ser homenageado. Enfim, eu estou muito satisfeito de voltar aqui e ver, inclusive, as nossas obras em andamento, aquilo que a gente resolveu fazer enquanto governo, que foi ser municipalista, né, e a semente bem plantada. Hoje, então, sessão solene na Câmara de Vereadores, dando título a Carlos Moisés de cidadão honorário do município de Itapiranga. Carlos Moisés, qual é a importância desse título para o senhor? Eu fico muito feliz do reconhecimento, né, dos vereadores que representam a população, representam as pessoas, os bairros, né, aqueles que produzem, que vivem o dia a dia da cidade. E estou aí já indo para o segundo dia aqui em Itapiranga. Me hospedei junto com o Bastos ali, conhecendo a rotina, a lida do campo, os familiares, enfim, estou sendo muito bem recebido, muito feliz em estar aqui. E eu quero dividir essa homenagem. Essa é uma homenagem que a Câmara de Vereadores nos escolhe para fazer. Quero dividir com todo o time do governo, do nosso governo 2019 a 2022, governo de Santa Catarina. Eu entendo que um governador, ele obviamente expressa a vontade política de fazer. Eu quero fazer, eu quero ser municipalista, eu quero atender aos prefeitos, independentemente de partidos políticos, vou atender a todos. Foi o que a gente fez. Mas, de fato, quem realiza é o time do governo. Nós damos o caminho, né? O exemplo, a proximidade com a municipalidade, com os prefeitos. Fizemos a reorganização da máquina pública para que a gente pudesse ter o enxugamento da máquina, ter dinheiro para investir nas cidades, combate à corrupção, revisão de contratos. Mas o time que realiza é o time de governo, secretários, secretárias, segundo escalão, todos os servidores de todas as secretarias de Santa Catarina, todas as empresas públicas que trabalharam no nosso governo para fazer com que as coisas acontecessem. Então, eu recebo com muito carinho e divido essa homenagem com todo o meu staff de governo. Uma homenagem justo na sua gestão 2019 a 2022. O senhor destinou muitos recursos aqui para o extremo oeste catarinense, também para o nosso município. É verdade. Quando a gente faz, eu estava dizendo aí durante a nossa caminhada aqui em Itapiranga, que nós fomos eleitos de uma forma muito forte, né, lá em 2018, em chapa única, chapa pura, e a população me entregou a possibilidade, eu não era da política, não era um outsider de fato, me entregou a condição e a autoridade de definir algumas coisas importantes para o nosso estado, como por exemplo a extinção das secretarias regionais, que já 36 secretarias sem orçamento, que já não cumpriam um papel. E a gente então faz economia quando a gente muda, enxuga a máquina pública, diminui mais de 2.050 cargos comissionados e funções gratificadas em todo o estado de Santa Catarina. Fizemos revisão de contratos economizando 504 milhões por ano. Em 4 anos de governo dá 2 bilhões de reais. B de bola, 2 bilhões é muito dinheiro, e é por isso que essas coisas começaram a acontecer. Então, eu acredito que essa presença física do nosso governo, e o governador não tem condição de estar presente, estive aqui em Itapiranga, obviamente, durante o mandato, mas muitas vezes você não consegue estar em todos os lugares, né? Obviamente que não, mas a presença física de um governo é de fato a realização nas cidades, é ouvir as pessoas, ouvir os seus representantes comunitários, né? Os deputados, os vereadores, os prefeitos, atendê-los entendendo que está diminuindo o sofrimento das pessoas, trazendo segurança, resolvendo a vida, o cotidiano das cidades. Então, quem não governa para as pessoas está no lugar errado. Quem vem para governo para enriquecer, para se locupletar, para ficar rico, está absolutamente equivocado, e a população deve fazer esse julgamento de 4 em 4 anos. O que a gente fez foi exatamente isso, servir aos catarinenses. Do mesmo jeito que nós entramos, nós saímos do governo com mais experiência, obviamente, e com a certeza da missão cumprida. Nós fizemos muita mudança importante que hoje está levando o nosso estado, agora, e a gente acompanha, o estado recebendo a Capag-A, né? A Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, dizendo que o estado é um estado confiável, que tem os seus cofres equilibrados. Por quê? Porque nós fizemos esses movimentos.
a partir de 2018, lá na transição de governo, fazendo um projeto de reforma, de diminuição da máquina pública e trazendo Santa Catarina onde ele está. Para nosso município, nossa pequena região, tivemos recomposição da 163, rodovia da fronteira, a questão até da própria Avenida Uruguai, que recebeu recursos do Estado. É verdade. Esses investimentos que você citou, Eduardo, são muito importantes. Se a gente pensar na 163, tem a parte que é estadualizada, né? E tem a parte que é a BR-163 também, que atende o extremo oeste de Santa Catarina, que é uma rodovia que foi feita pavimento em concreto e que no nosso governo, além de nós atendermos as rodovias municipais, as rodovias estaduais, nós atendemos também rodovias federais. Na época, hoje o governador de São Paulo, Tarcísio, era ministro, não tinha orçamento no governo anterior para investir em Santa Catarina, nas rodovias federais, especialmente na BR-470, que nós colocamos 300 milhões, na BR-280, 50 milhões, na BR-285, lá no extremo sul de Santa Catarina, já ligando com a Serra Gaúcha, o litoral catarinense, a BR-285, 15 milhões, também pavimento rígido, e aqui no extremo oeste de Santa Catarina, 100 milhões de reais, que fez com que a pavimentação, em concreto, também pavimento rígido, da BR-163 avançasse. Ou seja, um governo que consegue se organizar, né, a tal ponto de fazer investimento no município, em obras de responsabilidade municipal, em obras de responsabilidade estadual e em obras de responsabilidade federal, é um governo exitoso, eu não tenho dúvida disso. Isso não acontece simplesmente por milagre, isso acontece por gestão, por ser um governo programático, que tinha um programa a seguir, e foi exatamente o que nós fizemos. Nós anunciamos isso no início, quando nós assumimos o governo. Depois, em 100 dias de governo, nós anunciamos os nossos pacotes, dizendo o que a gente ia fazer, a gente fez e o resultado veio. Então, eu acredito que a gente teve a missão cumprida. Um reconhecimento hoje aqui na cidade é muito importante, tenho recebido em outras cidades também, fazendo sempre justiça a esse reconhecimento, estendendo a todo o nosso time de governo, mas é muito importante ser reconhecido, né? A democracia, ela vai se consolidando. Nós não tivemos um sucesso na reeleição, mas eu concito aqui ao cidadão a olhar para o que a gente fez, conhecer a árvore pelos frutos, não pelo que ela fala e garganteia, mas pelos frutos, né? A árvore a gente conhece pelos frutos. Hoje, Carlos Moisés tem alguma projeção na política para daqui 2 anos? Como é que está a questão de Carlos Moisés na política? Eu costumo dizer que, se Deus quiser e eu viver, eu estarei em 2026 disputando algum cargo político. Não porque gostou, não é isso. Eu acho que carreira política não deve existir. A gente tem que ter participação política e entregar a nossa vida para servir as pessoas, né? Então não é uma questão de gostar ou não gostar. Até em entrevista recente aqui, ainda na cidade, no dia de hoje, eu brinquei com um entrevistador dizendo que às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem: olha, eu te ajudei, viu? Eu te ajudei, hein? Você não me ajudou, você ajudou Santa Catarina. E a sua escolha foi muito boa. Eu entendo que quando a gente vem para a política, a gente se entrega, dá a vida para servir as pessoas. Então, não é um projeto pessoal. É com isso que eu resumo, né, essa fala toda nisso. Não são projetos pessoais. Quem vem para a política e enriquece está no caminho errado, fez a coisa errada, né? É um processo de doação de vida, de parte da sua vida. Por isso não pode ser muito longo também, né? Então eu penso que eu acredito, pela história de vida que a gente teve, pela participação política, que eu posso me oferecer aos catarinenses mais uma vez, né, para que fique à disposição do catarinense escolher ou não Carlos Moisés, para se ver representado nas nossas políticas, se ver representado, nos escolher para algum cargo político, que não está definido ainda, né, nem para onde a gente vai, nem o que a gente vai fazer. Então, em 2026, se Deus nos permitir, nós vamos buscar essa visibilidade e a representação junto às pessoas, porque a força é do povo, né? É o discernimento e a escolha é do cidadão. Muito obrigado, Carlos Moisés, ex-governador do estado de Santa Catarina, que recebe então hoje à noite, em sessão solene na Câmara de Vereadores de Itapiranga, o cargo de cidadão honorário de Itapiranga. Carlos, obrigado por ter destinado um tempinho de chegada aqui na SA TV. Eu que agradeço a oportunidade na SA, estar aqui conversando com você, Eduardo, e agradecer à Câmara de Vereadores, que representa o povo de Itapiranga, né? Ao presidente Bastos e todos os vereadores, por unanimidade, pelo reconhecimento, né? E me sinto muito honrado de voltar a Itapiranga. Obrigado.
Você, telespectador, que acompanhou mais uma bancada jornalística, o nosso muito obrigado. E fica o convite, então, para você fazer presente nesta noite aqui na sessão solene da Câmara de Vereadores do município de Itapiranga. E acompanhe os canais da SA TV para mais informações.